Salve, salve pessoal, Paulo da página Por Nossa Democracia, dos canais Paulo Andrade Castro, Lula livre por democracia e resistência por democracia. Olha o que nós temos aí, pergunta, afinal, é possível testar a veracidade das mensagens divulgadas pelo The Intercept? O El País teve acesso a um trecho dos arquivos da Vaza Jato e confirmou com a ajuda de fontes externas ao site de notícias que sacode o Brasil que as mensagens trocadas eram verdadeiras. Antes de irmos diretamente ao que traz essa reportagem do El País, eu gostaria de pedir a você, se inscreva em nossos canais, deixe seu gostei e, por gentileza, passe essa informação adiante. Seguindo aqui, pessoal, há uma máxima no jornalismo. Se alguém diz que está chovendo e outra pessoa diz que não está, não é trabalho do jornalista citar as duas fontes, é ir olhar lá fora. Desde que o The Intercept Brasil liberou a primeira série de reportagens baseadas na troca de mensagens no Telegram entre membros da Força Tarefa da Lava Jato, que revelaram o relacionamento, no mínimo questionável, entre os procuradores Deltan Dallagnol e o então juiz Sérgio Moro, a veracidade dessas informações vem sendo contestada. De um lado, o site The Intercept afirma ter certeza que o material é original, mesmo não divulgando a fonte do vazamento. Do outro, procuradores que tiveram suas mensagens vazadas afirmam que elas podem ter sido adulteradas e que não tem mais acesso aos originais para poder checar. No meio deste impasse, restam dúvidas. É possível provar a veracidade das conversas divulgadas pelo The Intercept? Por que continuar publicando arquivos que não se pode comprovar? O El País testou esse impasse. Com o auxílio de uma fonte externa do The Intercept, que prefere preservar sua identidade, tivemos acesso a parte de um arquivo de mensagens de um dos chats mencionado nas reportagens e comparamos seu conteúdo com o material disponibilizado pelo site. O conteúdo é idêntico, a parte imagens que não estavam disponíveis nos documentos consultados, as informações são as mesmas em ambos os chats e mostram o dia a dia de conversa de trabalho entre procuradores, assessores de imprensa e jornalistas. A partir deste material, identificamos outras conversas com potencial de verificação, inclusive mensagens do El País com pedido de informações enviada à Lava Jato puderam ser identificadas. É o caso de um pedido feito pelo repórter Gil Alessi por e-mail no dia 2 de março de 2017 para a assessoria do Ministério Público Federal do Paraná, MPF Paraná, e que foi compartilhado em um dos chats do Telegram por um assessor da imprensa. Conteúdo do e-mail compartilhado, 14h46h37, encaminhado por um dos assessores para um dos chats de comunicação. Caros, boa tarde. Estou escrevendo sobre os acordos de colaboração firmados no âmbito da Lava Jato. E alguns especialistas que eu ouvi criticam alguns pontos dos acordos que têm sido firmados. Gostaria de uma posição da Procuradoria com relação a eles. As penas aplicadas aos delatores têm sido, em alguns casos, inferiores à redução de 2/3 prevista na Lei de Colaborações. Especialistas criticam as cláusulas de desempenho e a manutenção dos ativos obtidos de forma ilegal pelos colaboradores. Meu deadline é hoje até às 18 horas. Obrigado, Gil Alessi, El País. Ao ter acesso aos arquivos do The Intercept, vemos que a consulta ao material é artesanal e depende de busca por termos em diversos chats. O site não mapeou o número total de documentos nem de chats disponíveis. A quantidade do material faz com que o processo de entrevista dos dados seja lento e bastante trabalhoso. A maioria das conversas traz apenas conteúdos corriqueiros,
que certamente não geram interesse público, logo não haveria motivo para terem sido inventadas. O El País acompanhou o percurso de algumas dessas conversas, cujo conteúdo foi possível checar com fonte externa ao The Intercept, para tentar verificar possíveis fraudes. Por exemplo, quando a Lava Jato fez 4 anos, o procurador Deltan Dallagnol conversou com assessores de imprensa da Força Tarefa sobre matéria a ser divulgado. Um esboço do texto foi preparado e compartilhado em alguns chats com pessoas de interesse, como assessores e jornalistas. 14 de maio de 2018, 20 horas, 52 minutos e 36 segundos. Enviado por Dallagnol para um dos chats da assessoria de imprensa. Ajustei 4 para 400 caracteres. Envio em ordem de preferência. Caso possam fazer só um, se puderem fazer os 4 e me mandarem, ainda que não postem, agradeço. A corrupção bilionária na Petrobras é a ponta do iceberg que a Lava Jato descobriu. Políticos e partidos desonestos escolhem para chefiar os órgãos federais, estaduais e municipais pessoas incumbidas de arrecadar suborno. Elas fraudam licitações em favor de empresas que pagam propina. O dinheiro enche os bolsos e financia caras campanhas eleitorais, garantida a reeleição dos corruptos. É um círculo vicioso. 3. No dia em que Paulo Roberto Costa sentou na nossa frente, a Lava Jato se transformou. Ao mesmo tempo, mudou o modo como nós víamos o mundo. A corrupção política não era um desvio do sistema, mas era o modo de fazer o sistema operar. O desafio que estava se colocando para nós e para a sociedade era muito maior do que qualquer um poderia ter imaginado. No dia 29 de novembro de 2018, o texto discutido entre o procurador e a assessoria de imprensa se tornou um artigo na Folha de São Paulo, com o título Deltan Dallagnol, 4 anos de Lava Jato e eleições de 2018. O início do artigo é praticamente idêntico a um trecho que foi discutido no chat com o comunicado. No dia em que Paulo Roberto Costa sentou-se na nossa frente, em agosto de 2014, a Lava Jato se transformou, ao mesmo tempo mudou o modo como víamos o mundo. A corrupção política não era um desvio do sistema, mas um modo de fazer o sistema operar. Ficou claro que parte relevante das oligarquias políticas e econômicas se uniu para saquear os brasileiros. O desafio para nós e para a sociedade era bem maior do que poderíamos imaginar. Ou seja, o que o The Intercept encontra no chat é exatamente a mesma coisa que foi publicado em um artigo na Folha de São Paulo. Isso sem falar na fonte externa, que bate as mensagens. Outro trecho do artigo destaca que a corrupção bilionária na Petrobras é apenas a ponta do iceberg que a Lava Jato descobriu. Políticos e partidos desonestos há anos têm escolhido pessoas incumbidas de arrecadar suborno para chefiar órgãos federais, estaduais e municipais. Elas fraudam licitações em favor de empresas que pagam propina. Auxílio moradia. Também acompanhamos um debate ocorrido em um momento anterior, no dia 5 de março de 2018, entre membros da Força Tarefa, que movimentou 9 chats de conversa aos quais o El País teve acesso. Naquele dia, a coluna de Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, afirmou que Deltan recebia R$ 6.659,73 de verbas indenizatórias por mês, incluindo auxílio alimentação, auxílio transporte e auxílio moradia. Apresentamos os trechos de conversa a 2 profissionais que debateram o assunto com Dallagnol: Bruno Brandão, diretor executivo da Transparência Internacional Brasil, e Michael Freitas Morralém, professor da FGV Direito Rio. Por decisão editorial, não publicaremos os diálogos, apenas um recorte do que foi falado pelo procurador. Veja abaixo, para preservar a privacidade das pessoas que tiverem informações vazadas. Enviado por Dallagnol a Michel Freitas, da FGV Rio,
sobre conversa com Bruno Brandão, da Transparência Internacional. 5 de fevereiro de 2018. 21, 45 e 24. Deltan. Michel, segue mensagem que mandei para o Bruno para delimitar o debate em termos que me parecem mais justos. Continua aqui o Deltan fazendo uma explicação para o Michel sobre a delimitação do assunto em referência ao auxílio moradia. Brandão informou por mensagem, com respeito especificamente ao diálogo enviado, confirmou que ocorreu. Já Morralém afirmou que tentou baixar as mensagens antigas do Telegram, tanto em celular quanto do computador, para comparar os conteúdos. Porém, as conversas com Dallagnol já não existiam. Sua hipótese é que as conversas particulares foram apagadas. Eu tive várias conversas com o Deltan e outros procuradores, porque escrevi artigos sobre a inconstitucionalidade do auxílio moradia, mas não tenho como confirmar que esse diálogo foi feito, ao menos não num contexto importante como esse, de investigação. Ou seja, o cara está dizendo que não quer, né? Muito provavelmente ele tem e está dizendo que não tem. O primeiro confirmou tudo direitinho, que eram realmente originais de fim de papo. E continua o cidadão aqui. O que eu posso dizer com toda certeza é que já tive conversas com ele. Ele foi um dos 200 colaboradores em um projeto acadêmico importante que eu fiz, afirma. Bem, pessoal, como fica bem claro aí, o Brandão confirmou, as mensagens realmente existiram. O outro, muito provavelmente, né, querendo defender também a Lava Jato, ele diz que não consegue mais obter as imagens, que na verdade ele joga a mesma conversa afiada do juiz Sérgio Moro e o Deltan. Ele diz que conversou várias vezes, mas que não está conseguindo encontrar. Por quê? Porque na hora que isso for comprovado, ele vai poder dizer, não, mas eu falei que eu conversei, eu só não tinha, beleza? Mas o outro confirmou, de fora do Intercept, de fora do Ministério Público, um trabalho magnífico do El País, mostra mais uma vez, né, que as mensagens são verídicas e esses caras estão fazendo de tudo para não serem responsabilizados por seus atos. Não vai acontecer, eles vão ser responsabilizados sim. Eu peço a você mais uma vez, se não for inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho para receber notificação e passe esse material adiante. Obrigado a todos e até o próximo vídeo informativo.